Boa noite a todos. Boa noite. Ei, Daniel, tudo bom? Eu já te vi na hora que eu liguei, sua câmera estava ligada. Tá joia, Daniel? Fui pego de... Tá vendo? Te peguei de surpresa, né? Tá vendo? Mas foi bom, foi bom. E aí, como vão vocês? Quem puder abrir a câmera um pouquinho só pra gente dar assim as boas-vindas, pra gente poder se ver depois desse período de férias. Quem puder abrir só um pouquinho, depois vocês desligam a câmera. Vê se tem alguém aí que seja corajoso para dar uma boa noite para os colegas também. Deixa eu ver aqui, admitir todos. Karine. Aqui, vamos ver. Ninguém vai ter essa coragem, gente. Só a professora, tô até vendo aqui, meu cabelo tá todo uma loucura só. Aqui, hoje eu até pus a camisa da biologia, deixa eu ver se... Não dá pra vocês verem, não. Pus uma camisa aqui da biologia, assim, vamos começar, né? Vamos começar hoje o semestre, literalmente. Aqui. Deixa eu colocar aqui. Quero dar, então, primeiramente, uma boa noite a todos. Agora sim, né, Daniel? Boa noite. Hoje o Daniel estava desejando boa noite à tarde. Boa noite a vocês, boa noite a todos. Como eu sempre faço, né? Ali, e todos vocês já foram meus alunos ali no dia a dia e no presencial, vocês sabem. Eu sempre, quando eu inicio o semestre com vocês, eu quero desejar a todos vocês, tá? Um semestre abençoado, tá? Não só para nossa disciplina, não só para os nossos encontros, mas que vocês estejam bem, tá? Que vocês tenham um semestre muito feliz, tanto na faculdade quanto ali também na vida pessoal de vocês, tá? Sempre com muita saúde e cada vez mais, né? Agora não seria diferente, muito menos no momento desse, né? Estamos aí no compasso de aguardar, de espera, o que vai acontecer, né? Para a gente tão logo poder estar presente e mesmo de máscara, né? Mas ali estarmos juntos, porque acho que no fundo tá todo mundo com muita saudade, né? Então vamos aguardar aí os futuros acontecimentos aí na nossa cidade e enfim, que Deus nos abençoe, que tão logo. Agora, de qualquer forma, nós teremos encontros também, vocês vão ver, já presenciais, aula prática, tá bom? Eu vou conversar com vocês a respeito disso na noite de hoje, tá? Então, hoje a gente vai iniciar as coisas assim, como a gente sempre inicia, mas hoje eu quero apresentar para vocês, tem questões, né, que são importantes. E hoje, como primeiro dia, e é literalmente o primeiro dia do semestre, né? Então eu não posso deixar de conversar. E eu gostaria, antes de tudo, gente, pedir a vocês, né? Eu sei do perfil de vocês, até de uma maneira geral, vocês têm um perfil bem caladinhos, né? Mas eu gostaria muito que vocês pudessem compartilhar, que vocês pudessem conversar comigo, que vocês pudessem trazer, né, perguntas, participar sobre a matéria, enfim, eu vou aqui conversar, apresentar a vocês a nossa matéria de hoje, tem umas coisas que eu quero conversar, mas assim, essa conversa hoje, ela é muito necessária, né? Até para a gente dar o pontapé e na hora que a gente realmente poder começar. Hoje já espero começar o conteúdo, mas essa conversa ela é fundamental para a gente poder alinhar, tá bom? Então eu gostaria que todos vocês, eu sei muito, lógico, que essa questão de estarmos, né, online, então às vezes o professor conversa aqui e nem sempre o aluno está prestando atenção do outro lado. Eu sei disso, sou mãe, né? Não ia deixar de falar aqui dos meus, né? Então, mas por favor, preste atenção, vamos. E qualquer coisa vocês perguntam, não se sintam acanhados e vamos participar,
porque essa conversa ela é muito importante, tá bom? Primeira coisa, eu queria saber se vocês estão me vendo direitinho, me ouvindo adequadamente. Eu gostaria de pedir a vocês, como eu sempre peço, qualquer coisa me fale, tá? Me sinalize, também tô aqui com o celular, né? Vocês viram que hoje eu aproveitei até um grupo que já havia, né, da disciplina do semestre passado, e coloquei aqui vocês, né, e fiz o link de convite para chamar as meninas do sexto período, né, que também fazem parte aqui da nossa turma de criptógamas. Então, nós temos nosso canal ali, tá? Vocês viram no WhatsApp. Se porventura tem algum colega que você saiba que faz parte, né, dessa disciplina e que porventura não está inserido no grupo do WhatsApp, encaminhe para ele aquele convite, né, aquele link de convite do grupo, porque ali também é muito bom, que é o nosso meio de contato, né? Nesse momento que nós estamos, essas questões elas são muito importantes, né, para a gente alinhar, e mesmo porque como a gente está muito trabalhando com esses links, eu gosto sempre de colocar o link no grupo daquela disciplina, para vocês não fazerem confusão, para eventualmente, né, não entrar em link errado, em disciplina errada, em dia errado. Então eu gosto de individualizar para não ter problema, tá bom? Então, vocês às vezes sabem, tem um colega que sempre até tem aqueles colegas que possam até ser de outro período, mas que vá fazer a disciplina, pode passar para ele participar, né, do link tanto ali do nosso grupo, e ali no grupo eu até vi, a Ju já colocou na descrição o link, né? Obrigada, viu, Ju? Pedro, seja bem-vindo, ótimo, pode perguntar. Pedro Dias, quer perguntar? Levantou a mãozinha? Deixa eu ver. Não estou te ouvindo. Tem alguma coisa diferente aqui? Deixa eu ver. Pedro Dias, você quer perguntar ou foi impressão minha? Gente. Não, eu queria perguntar não, Lu. Ei, Pedro, mas foi bom ouvir a sua voz, tá? Tá, joia. Então, tá bom, Pedro. É porque apareceu sua mãozinha aqui, eu pensei que você quisesse perguntar. E aí fica a dica, né? Qualquer coisa, vocês podem participar e podem perguntar, tá bom? Aproveitando, né? Quero só ver com vocês a respeito. Vou apresentar a disciplina, tá, gente? Mas como isso aqui é bem inicial, nessa turma de criptógamas, tá lá para mim inserido o quinto e o sexto períodos, né? Sempre, logicamente, tem alunos que venham participar conosco, independente do período, mas só para gente, para certificar, né? E eu vou ser muito sincera com vocês, na hora que eu estava passando, né, das turmas e os períodos, aí como passa depressa, né? Aquilo que eu sempre falo com vocês, e que realmente, né, agora tem a turma aí do Pedro, do Gabriel, do Daniel, da Ju, do Vitor, enfim, da Karine, não dá nem para falar, né? Todos vocês já estão no quinto período, e a turma da Letícia, da Mariana, da Lu, né? Da Sara, sexto período já, né? Como que o tempo passa depressa. Então, inclusive, chamando atenção aqui, eu acho que vocês, em termos de quinto e sexto período, né, pelo que eu vi, nós estaremos presentes, né, em outros 2 encontros, né, na quarta e na quinta-feira, não é isso mesmo? Na educação ambiental e na física e biofísica, né? Graças a Deus. Né? Mesmo, Daniel, você deu... Que bom, fico feliz. Que eu até aproveitando e pegando isso, Daniel, eu quero falar com vocês, porque quando eu me vejo assim, muitas vezes com uma mesma turma, eu sempre peço vocês muito, e com vocês em dobro, né? Vamos manter o nosso canal de diálogo aqui,
tá? Porque, olha só, é a professora, eu não quero ser cansativa, né? As disciplinas são diferentes, mas eu não quero ser cansativa, eu não quero ser chata, e eu preciso muito do apoio de vocês. Muito, mas muito mesmo, né? E eu quero realmente fazer esse convite a vocês. Participem. Tem uma sugestão? Professora, de repente, se a gente pudesse fazer uma coisa diferente, se vocês, que às vezes vocês têm outras vivências, queiram propor alguma coisa, porque eu vou ser muito sincera com vocês. Eu tenho uma responsabilidade muito grande de conteúdo, acho que vocês já sabem, né? Em relação. Deixa eu ver, eu vou até pôr outro tipo de tela aqui, porque fica aqui feio. Vou compartilhar aqui a tela de apresentação e aí eu vou continuar com essa conversa, tá? Só para não ficar feio aqui, ó. E até mesmo para vocês depois, na hora né, porque tá sendo gravado, para não ficar uma tela feia, que fica lá registrado para vocês. Eu acho que agora fica mais bonitinho. Deixa eu ver. Tá? Tá a tela, né, daqui da disciplina? Então, ótimo. Qualquer coisa vocês me falam, tá, gente? Eu vou acompanhando aqui, mas vocês podem falar comigo. Então, o que eu queria? Pedir muito a vocês isso, porque é o que eu estava falando. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com o conteúdo, de passar para vocês, e às vezes a gente fica tentando achar que se não passar determinados slides, o aluno vai achar que não passou toda a matéria, mas tem outras vias de apresentar. Eu quero que vocês me ajudem a dosar isso. Se vocês falarem, professora, será que semana que vem a gente poderia fazer alguma coisa diferente? Ou propor uma atividade diferente? Porque vocês sabem, aquela questão do Kahoot, do Padlet, que a gente já usou o semestre passado, que eu vou propor aqui também, mas qualquer coisa, podem falar. Principalmente nós estaremos mais vezes, né? Igual o Daniel falou, que bom, né? Que ótimo, fico feliz por então terem tido essa sensação. Mas me ajudem mesmo, Lu, será que semana que vem a gente poderia fazer determinada situação, tá? Para que vocês possam realmente continuar com esse gosto de imaginar que a Lu tá entrando novamente às 19 horas, mesmo sendo outra disciplina, né? Estou aberta a isso, né? Se alguém já viu uma prática diferente, uma proposta de alguma atividade diferente e queira me apresentar, queira falar, ficam à vontade. Me ajudem a construir, né, uma noite agradável a todos nós. Lógico, isso não significa que eu não vou buscar, né? Mas é porque tem hora que o professor fica muito nessa dificuldade entre eu faço uma proposta e aí não dá tempo de passar todos os slides, embora a gente passe ali o conteúdo, mas sempre tem aquele que acha, mas ela não passou isso tudo. Passou de uma maneira diferente, né? Mas, por favor, tá? Fiquem à vontade. Vamos construir as disciplinas. Eu tô falando isso de uma maneira geral, porque eu vi que nós nos encontraremos mais vezes, né? Hoje nós vamos até aquilo que a gente sempre fala, vamos até a nossa disciplina de hoje, mas o convite é o mesmo. E ficam à vontade para que a gente possa ter nas nossas noites agradáveis, para que a gente possa trabalhar com o nosso conteúdo, tá bom? Vocês vão ver, eu vou apresentar agora a disciplina, vou apresentar inclusive proposta de atividade, tá? Que vocês vão ver, para vocês entenderem, e ele deixou a vocês muito à vontade, que inclusive, às vezes uma dificuldade que às vezes a gente tem em propor coisas às vezes mais novas, porque a proposta de situações mais novas exigem, às vezes, a participação. E muitas das vezes a gente propõe e um ou dois só que participam. Então, isso também desestimula, porque a gente quer que vocês participem sempre, tá? Então, assim, podem perguntar. Deixa eu ver aqui, porque é alguma coisa, deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Opa! Estão me ouvindo?
Agora sim. É porque ele deu uma baixa, uma instabilidade aqui, tá bom? Mas então tá bom, então vamos voltar aqui. E eu acho que ele continua aparecendo, né? Então tá, então eu vou apresentar aqui vocês a nossa disciplina, diversidade de criptógamas, tá? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de entrar no AVA. Eu já coloquei muito. Tem gente que tá aguardando aqui. Deixa eu só um minutinho, deixa eu ver aqui, gente. Tem gente que está... Não, entrou. Tá? Entrou. Não, voltou. É o Gabriel que caiu também. Tá? Bem, então deixa já que eu falei o nome aqui do Gabriel, deixa eu aproveitar uma coisa que eu não fiz e que eu vou ser sincera com vocês. O povo aqui de casa, assim, o meu marido, meu filho, a Clarinha ficam rindo, porque eu, boa noite fulano, boa noite ciclano, então não vou deixar de fazer isso, né? Nós estamos iniciando nosso semestre, então sejam muito bem-vindos. O Bolina, Daniel, Felipe Nadalim, a Ju, Karine, Lara, Letícia, a Lu, o Pedro Manso, a Sara, o Victor, tá? Saudade imensa de todos vocês. Cada vez que eu falo aqui o rostinho de vocês, eu imagino vocês, né? Realmente o povo aqui de casa fica rindo de mim, que eu fico falando por um, é porque o senhor, meu marido, não é professor para saber. Na hora que a gente fala realmente fase em si, né, essa chamada, a gente aproxima, eu me sinto mais próximo de vocês, tá bom? Então, mas depois eu vou falar e dar minha boa noite na hora que a gente finalizar para cada um, como sempre. E é bom que eles vão aumentando o estoque para ficar rindo aqui da minha cara, tá bom? Bem, que eles falam que às vezes eu sou tão brava durante o dia aqui, e em sala de aula eu tô, ô fulano, ô ciclano, né? Eles sabem que eu tenho hora que eu sou muito brava aqui com eles. Deixa eu ver. Então, deixa eu compartilhar. Agora sim. Tava todo mundo aqui. Bem, deixa eu colocar. Como eu estava falando com vocês, no AVA, já tem, se não me engano, em criptógamas, eu acho que já tem quase toda unidade 1 e 2, que seria a nossa primeira etapa. Então, quem ainda não teve a curiosidade, depois pode entrar lá, ver se vocês estão visualizando o material, as aulas, porque a primeira coisa que eu faço é inclusão dos arquivos dos slides, tá bom? Vocês vão ver o seguinte, porque a nossa disciplina de criptógamas, ela é dividida, cada unidade, em 3 sessões. Então, tem 1.1, 1.2, 1.3, tá tudo lá anexado. E aí no finalzinho, vocês depois dão uma olhada lá no AVA, que eu coloco na 1.3 e se não me engano, aprimorando o conhecimento, eu coloquei um slide, que é o slide de toda a unidade 1. Eu sempre gosto de fazer isso porque eu coloco dividido, porque ali no AVA a gente tem o espaço, né, de colocar material, de colocar os slides de cada tópico. Mas às vezes eu já tive aluno que gostava de imprimir, ou até mesmo para arquivar, né, para vocês, eu acho que fica mais fácil ter um arquivo único, igual aqui. Eu trabalho sempre com um arquivo único, porque eu não vou me limitar, se hoje o objetivo é falar só do tópico 1.1, e se eu tiver tempo, eu não vou me limitar só a isso. Até mesmo porque às vezes tem um tópico que é muito pequenininho. Então, eu prefiro trabalhar com um arquivo maior, né? Mesmo porque às vezes tem um aluno, uma pergunta que a gente tem a necessidade de voltar numa imagem, eu acho mais produtivo nesse sentido. Mas tá lá tudo dividido, bonitinho para vocês. Tem, né, a questão lá do arquivo, aí eu coloco lá, slides toda a unidade 1, slides toda a unidade 2. Então, quem puder depois, dá uma olhadinha, vê se está visualizando, se está tudo ok, né? Tem alguns vídeos, algumas coisas, artigo científico, no caso, eu até coloquei também atlas, tá? Enfim, então, deem uma olhada no material, por favor, tá? Até para me dar um feedback, para ver se vocês estão, de fato, vendo tudo direitinho, com as situações lá, tá? Com os arquivos. E tem uma
coisa que eu acho que eu lembrei aqui. Tem arquivo que eu vou mostrar para vocês hoje, referente à atividade, que agora eu fiquei na dúvida se eu postei. Mas se eu não postei, amanhã eu posto, tá bom? Que é para vocês já terem lá e eu acho que sempre importante, né? Eu sempre gosto de colocar todos esses arquivos disponíveis para vocês lá, tá bom? Então não deixem de olhar e acompanhar. Bem, aí eu vou apresentar aqui para vocês a nossa... Professor, Pode falar? Pode falar? Não? você tá passando slide? Porque para mim tá em diversidade de Não. mais ainda. Agora eu vou passar. Passei, ó. Vê aí. Ah, tá. Desculpa. Agora mudou. Não, sem problema. Qualquer dúvida, Daniel, não tem problema. Qualquer dúvida, eu prefiro que vocês me falem, porque às vezes já aconteceu isso. Eu estar passando e às vezes não tá passando para vocês, né? É igual não sei se eu já tive a oportunidade de falar com vocês, ano passado meu filho teve disso. O professor caiu, ele não percebeu que caiu, e só depois de 20 minutos, e na hora que ele voltou, eu falei assim, gente, eu parei aonde? Na verdade, os meninos não tinham ouvido nada. Então, não tenham constrangimento. Pode perguntar, pode falar, ou qualquer coisa, né? Porque se cair, logicamente, não vou ouvir, vocês não vão conseguir falar comigo, mas podem, qualquer coisa, mandar uma mensagem no WhatsApp, tá bom? Bem, então, olhem só, vou aqui apresentar vocês, porque vocês sabem, nossa disciplina, ela é a AMI, aula modelo institucional, da qual vocês estão super acostumados em relação a isso. Tem o livro institucional, tem as atividades de aprendizagem, enfim, né? Então, eu faço aqui aquilo que eu sempre faço em todo semestre, independente de disciplina. Não deixem essas atividades para a última hora, é uma pontuação que vocês sabem que é valiosa, né? E é incrível, gente. Na hora que tem o final de semestre, que vai, né? Tem aquele corte que, em termos de nota, como faz diferença, tá bom? Então, não deixe de fazer. Eu vou aqui apresentar, tá? Eu apresento para vocês terem uma noção do que a gente vai trabalhar na nossa disciplina, né? Diversidade de criptógamas, tá? Eu até coloco aqui nos arquivos criptógamas para facilitar para a gente aqui, até mesmo a própria dinâmica, a própria fala, né? Da disciplina. E que é uma disciplina muito bonita, né? Aliás, todas as disciplinas assim tem particularidades delas, né? E que a gente encontra muito da biologia, né? E ela não é diferente. É lógico que aqui a gente dá um início, né? Para vocês, uma panorâmica do que refere-se na botânica, né? Então eu sei muito bem que, como a biologia ela é muito diversificada, há indivíduos que gostam muito de determinadas áreas e há indivíduos que não gostam tanto, né, de uma área específica. Então, qualquer que seja aqui que a gente vai pegar, eu sei que eu vou ter alunos que eventualmente vão gostar muito de uma ou outra matéria, às vezes eu falo assim, eu prefiro outra, né, deixa eu ver aqui. Mariana mandou uma mensagem, mas apagou, acho que não é nada, tá? Então, assim, Oi. Ok, Mariana. Viu? A Mariana tá falando que tá tendo dificuldade aqui para entrar no Teams, tá? Ok. Qualquer coisa me fale, tá? Aqui. Então, vou apresentar a vocês, de qualquer forma, sempre chamando muita atenção, porque é uma área absolutamente importante, né, dentro da biologia, são as vertentes da biologia, e é muito prazeroso, né, muito prazeroso pra gente ali de estudar essa área. Então, mesmo quem às vezes não seja tão adepto, olhe com carinho, tá, para a disciplina que a gente vai iniciar. Ela é bem, inclusive, diversificada, vocês vão ver. Afinal de contas, a gente inicia na unidade 1, a gente fala da diversidade, né? De características, biologia das plantas. E aqui, e vocês vão reconhecer,
falando da célula vegetal, né? Aqueles aspectos que a gente aborda quando inicia com vocês, por exemplo, quando a gente inicia lá na CNC, quando inicia para vocês ali falando sobre as células, né? O que é célula e que fala que tem células procariotas, eucariotas, células eucariotas animais e vegetais, né? Então, a gente resgata isso, logicamente dando ainda mais conteúdo a respeito dessas células vegetais, porque lá naquele início, o nosso foco é falar de uma maneira geral sobre as células e dar um foco específico para a célula eucariota humana, né? Agora a gente tem a oportunidade, afinal de contas estamos na biologia, né? Então a gente tem a oportunidade de resgatar essas características de célula, mas dando agora o foco à célula vegetal, tá bom? Com suas características, enfim. Nós, né, vamos falar. Então, aqui a unidade 1, ela é ampla, ela abre uma janela para a gente de características que sejam importantes, de destacar esses pontos, até mesmo relembrar para o aluno ali, uma célula eucariota, enfim, né, abrir da margem de apresentação. Na unidade 2, a gente vai falar do reino fungi, né? Nós vamos falar dos fungos. Vocês vão ver, isso eu chamo muita atenção de vocês, que eles são um reino à parte, né? Por características, porque eles realmente são muito variados, porque tem muitas pessoas, inclusive, que fazem ali uma comparação, uma confusão em termos ali de taxonomia, né? Então, nós vamos apresentar essas características. Por quê? Porque a gente tem que imaginar que nós estamos apresentando aqui a base, né? Toda aquela base de diversidade e que vai cada vez mais sendo que complexidade, né? Todos eles são seres vivos com características bastante particulares, né? Então, aí nós vamos falar dos fungos, das características deles, né? Que quando a gente fala muito de fungo, grande parte lembra daquele comestível, do cogumelo, né? Mas, na verdade, temos uma diversidade muito grande de fungos e, inclusive, com alguns, não é o nosso escopo aqui, tá? Mas eu até coloquei também de material complementar para vocês, porque vocês vão ver toda a parte que a gente fala sobre fungo, a gente não tem como deixar de falar sobre micose. Que embora nós não vamos aprofundar aqui, né, estender, mas eu coloquei um material adicional complementar para vocês lá no AVA. Quem tiver interesse, quem porventura quiser, né, tem também esse material complementar, porque relaciona-se a este assunto, tá bom? Bem, e aí, com as unidades 1 e 2, a gente fecha a primeira etapa. Na segunda etapa, nós vamos falar das algas, biologia das algas, né? Que aí sim, com uma variedade, afinal de contas, elas são protistas, né? E a partir daí nós vamos falar das plantas. Tá? A gente apresenta na unidade 3, nós vamos falar das algas, que aí são protistas, e depois adentrar nas plantas. Aí sim, né? Falando aqui primeiramente das plantas avasculares, e quais que são essas, né? Literalmente ali as briófitas, as pteridófitas, né? Que literalmente estão ali presentes, né? Em grande parte, na hora que a gente fala de floresta, embora a gente imagine muito aquela imensidão, né, de árvores, diversidade de plantas e animais, mas sim toda ali uma vegetação, tem todo ali um ambiente, né, inclusive ali pequenininho, até lindo, eu acho linda essa imagem, até para poder ilustrar e colocar, até mesmo no próprio imagem do grupo de WhatsApp
que eu coloquei lá, né? Imagens lindas e que às vezes passam despercebidos por nós, né? Que são no caso das briófitas, tá? Então a gente vai trabalhar delas na unidade 3 e depois nós vamos falar das vasculares, né? E aí a gente vai falar das plantas vasculares, que aí são aquelas e sem sementes, tá bom? Então a gente tem aqui, só para vocês verem, uma diversidade de assuntos que contemplam por isso que é diversidade, né? Que nós vamos tratar a respeito do nosso conteúdo, tá bom? E como a gente sempre fala de primeira e segunda etapas, eu coloquei aqui para vocês, também estava disponibilizado no AVA, mas eu acho que é uma coisa importante, afinal de contas, que é a pontuação, né? Bem, nós temos que distribuir uma pontuação, que são 300 pontos até uma determinada data, que agora eu não me recordo ao certo. Aí antes dessa data, né, referente ao nosso encontro, ao dia da semana que nós estamos, eu marquei o dia 8 de março, tá? Por que eu estou falando disso? Porque chega rápido, né? Fevereiro já tá acabando, daqui a pouco a gente inicia março, então ela tá? É uma atividade que nós vamos fazer aqui durante a aula, tem um valor de 300 pontos, tá bom? Então, chama a atenção de vocês, não deixarem de participar de uma maneira específica nessa data, né? Que vai ser uma atividade do qual a gente vai fazer com essa pontuação, tá bom? Bem, e aqui eu coloquei essas atividades, que é da prática 1 e da prática 2, tá? Como eu falei com vocês, a nossa disciplina, ela tem aulas práticas, inclusive presenciais, tá bom, gente? Já solicitei a data, mas é porque as práticas presenciais, elas são literalmente ali na segunda etapa, porque essa eu vou apresentar a vocês, elas são atividades práticas de vocês no ambiente de vocês. Eu tô literalmente utilizando do roteiro da disciplina, tá? Então, vocês vão ver, ela é prática no sentido de vocês trabalharem, mas não necessariamente laboratório. Vocês vão entender por quê, né, disso. Ela já não seria, já teria que ser dessa forma mesmo, tá bom? Então, o que eu quero chamar a atenção, e assim que eu tiver também as datas, tá, da prática presencial, que aí ela no nosso laboratório, com observação de lâminas, mas aí que elas referem-se ao conteúdo da segunda etapa, tá bom? Eu vou explicar a vocês isso direitinho, então é bom que nós teremos a oportunidade de estarmos juntos, né? Independente de qualquer coisa, isso também já está assegurado, tá bom? E aí a atividade do portal, eu tentei protelar o tempo máximo, justamente porque eu sei que, né, vem todas as disciplinas, enfim, mas não deixem de fazer e deixar a atividade para o último momento, tá bom? Também sempre coloco como pontuação para enfatizar ainda mais, né, a necessidade de realizar e que vocês tenham um entusiasmo maior a fazer, tá bom? Bem, eu vou explicar a vocês aqui. Eu sei que existem características que no primeiro dia de aula tem muita gente que nem participa da aula, né? Eu sei disso. Mas eu acho importante, eu sempre gosto, porque vocês me conhecem, eu não gosto de passar atividade nenhuma para vocês de última hora, tá? Então, eu já vou apresentar. Eu realmente fiquei na dúvida se eu já coloquei esses roteiros lá no AVA. Então, eu vou ter que... porque como eu também já estava colocando de outra matéria, eu realmente agora fiquei na dúvida. Mas se eu não tiver colocado, para amanhã já estará lá, tá bom? Então não se preocupe aí não. E eu vou explicar, eu quero explicar aqui porque, mesmo que nem todo mundo esteja aqui hoje, eu acho que vocês já podem imaginar e ter uma noção do que a gente vai trabalhar e, enfim, né? Não deixar para a última hora, tá bom? Eu vou tirar aqui, ó, eu vou tirar esse material, terminar a apresentação, tá bom? Porque eu vou entrar nesses relatórios.
Eu até pensei em copiar e colar aqui, mas ele é mais extenso. Então eu achei que não ia ser produtivo, ia ficar estranho aqui. Não ia conseguir. Então não esquenta não. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tirei mesmo, tá? Eu quero só porque aí eu coloco o material, fica mais fácil de eu explicar a vocês. E aí, olhem. Deixa eu pôr aqui. Ó. Deixa eu ver se tá aparecendo. Não, eu pus e tirei, né? Sempre assim. Deixa eu aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se vai mudar. Eu acho que agora tá. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que não tem como mexer. Enfim. Vou colocar aqui, tá? Para vocês acompanharem. E para me poder explicar, tá bom? Então, olhem só, gente. Essa prática 1, né, da nossa disciplina, ela é uma atividade prática de coleta de material. Então, isso a gente precisa fazer externo mesmo, né? E de duas áreas, de uma área. E assim, eu peço a vocês, porque esse local, essa coleta de material, esse trabalho em si, ele vai ser feito com área que vocês possam escolher. Bom, por que eu falo disso? Porque nós estamos num momento de pandemia. Logicamente, eu não quero que ninguém se coloque em risco, né? Nós não estamos, a gente não pode, e ao mesmo tempo a gente não pode perder qualidade do conteúdo que a gente vai estudar, tá bom? Então, eu quero aqui uma questão de bom senso, que vocês possam escolher, que tenham a boa vontade de escolher, né? De repente eu consigo, eu estou próximo, eu consigo ir, né? Fulano tem um sítio que tem uma areazinha preservada ali, que eu já iria, é minha família, é uma coisa mais reservada, que eu não vou me colocar em risco. Então, eu não quero, de forma alguma, que ninguém se coloque em risco em função disso. Mas eu sei que nós, né, nós temos acesso a pequenos ambientes, possa ser próximo da sua casa, enfim, eu quero que vocês adaptem mesmo, tá? Que vocês possam pôr em prática sem se colocar em risco, tá bom? Então, a proposta é o seguinte, que vocês possam escolher uma área mais preservada e uma área com interferências ambientais nítidas, né? Que é o que a gente mais tem, a grande verdade é essa, né? Não, mas se vocês puderem ter esse contraponto, ia ser ótimo, tá? Trabalho, essa prática, eu pensei, até coloquei aqui, ó, deixa eu ver, eu não consigo, aqui. Eu coloquei, mas isso daqui a gente vai ver muito de acordo com o tamanho da turma, tá? Eu acho que grupos de até 5 vai ser um grupo muito grande para a turma de vocês. Eu acho que a gente poderia adequar isso de até 3 pessoas. O que vocês acham? Eu acho que trabalho, eu quero que vocês ponham a mão na massa e ao mesmo tempo que tenha uma, né? Porque o trabalho ali em equipe, às vezes, eu acho que facilita. O que vocês acham? Podemos fazer de grupos de até 3 pessoas? Porque a turma acho que não vai ser muito grande. O que vocês acham em relação a isso? Podem palpitar, não tem problema. Ninguém quer falar nada? Ô, Lu, Pode falar? Oi? boa noite. Boa noite, Pode ser de 4 pessoas? Ju. Tá, pode. Então a gente chega a esse meio termo, Ju. Eu vou até anotar aqui, porque aí eu vou colocar, até vou mudar, ó. Grupos de até 4. Alguém... É porque eu não sei as outras pessoas, mas geralmente o meu tem 4 mesmo. Eu sei, eu imaginei que era por isso, Ju. É 4 integrantes. Alguém se opõe, tem algo a acrescentar? Ok? Se a gente fizer grupos de até 4, tá ok? Tá tranquilo? Porque mais de 5 não poderia, porque a turma, ela não vai ser muito grande, né? Então, também eu não quero que seja o quê? 2 grupos só. Não faz sentido,
tá? Então, a gente bate então o martelo, de grupos de até 4 integrantes, tá? Por quê? Para que vocês possam, porque às vezes tem até um colega que fala assim, não, eu tenho facilidade de pegar um material aqui para mim, sem problema, numa área mais preservada. Ah, eu tenho. E essa hora que eu falo mais preservada, gente, comparativamente, tá? Porque provavelmente vocês vão ter dificuldade, até mesmo nossos parques muitas vezes fecham, né? A gente está num momento muito diferenciado. E como eu falei com vocês, o objetivo é que a gente possa exercer a prática de disciplina, mas sem qualquer tipo de risco. Tá bom? Então vocês podem isso. Ó, eu tenho facilidade de coletar as informações aqui. Ah, eu faço aqui. Aí vocês juntam e discutem o trabalho no restante, tá bom? Porque é justamente isso, né? Nesse momento a gente tem que pensar em tudo, principalmente na segurança de vocês, né? Então qual que é a intenção, né? Que o grupo, ele escolhe a área, tá? E vocês vão coletar os dados, não é sair coletando planta, nada disso, né? Mesmo porque não se deve realizar isso. Logicamente, hoje a gente tem uma facilidade muito grande, que a gente pode tirar foto, pode e deve. Esse é o tipo de atividade que eu quero que vocês tirem muitas fotos, né? Daquele local que você for escolher, que vocês, literalmente, contemplem com muitas imagens, tá? Até mesmo porque ajuda ali vocês a compor o relatório final, tá bom? O que é importante? Vocês vão, na verdade, demarcar a área. Vocês vão escolher, né, dentro dessa área, né? Imagine que eu tô dentro de uma área totalmente com uma interferência muito grande ambiental, tá? Vocês vão demarcar essa área em grupo, né, de parcelas de 10 por 10, e isto, se forem ambientes, né? Isso tende a ser mais em ambientes talvez mais preservados, né? Que contenham exemplares com mais de 1 metro de altura, tá? Ou de 5 por 5 para extratos com indivíduos menores, tá bom? Então depende muito da área que às vezes você for analisar, que às vezes você não vai ter, né, exemplares realmente grandes, tá? Então depende muito ali. Então é uma questão do bom senso, tá bom? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão, dentro dessas amostras, né, dessas parcelas, verificar indivíduos que estejam ali dentro desse grupo que tenham semelhanças. Vocês vão observar, olhem só, porque isso eu estou literalmente utilizando do nosso roteiro, da nossa disciplina. Reparem que vocês deverão fotografá-las, né? Mas não necessariamente, tem até uma hora que ele fala aqui, vocês não necessariamente precisam de sair identificando todas as plantas que vocês vão observar ali, né? Quer sejam, não, por quê? Porque nós não estaremos nesse momento, mesmo porque, né, se a gente pegar as angiospermas, as gimnospermas, a gente nem vai abordar aqui na nossa disciplina. Mas vocês podem verificar em termos de contagem. De repente, o seguinte, ó, eu tenho nessa área 2 árvores idênticas, né? E tira foto dela. Ah, tem 2 árvores com grandes dimensões, então vocês não precisam, na hora que a gente fala que vocês vão catalogar, fazer a contagem, né? Vocês vão simplesmente contar, por exemplo, de repente eu tenho 3 árvores, né? Tira foto com essas mesmas características. Ah, eu tenho 2 roseiras, eu tenho 5 roseiras, enfim. Vão fazer a contagem e vão nos abordar em relação a isso. Não que vão ter que sair classificando, não, tá? Qual que é o objetivo? Reparem que essa
É a primeira prática. O objetivo é principalmente vocês identificarem, é vocês perceberem a diversidade, né, de exemplares que existem dentro de uma determinada área. De repente vocês vão poder observar que naquele ambiente tem briófita, tem pteridófita, vocês vão perceber que a gente vai trabalhar com isso na segunda etapa, ótimo. Mas não é para sair ali descrevendo, identificando espécie, não. É trabalhar com o aluno até mesmo no despertar da curiosidade, perceber até mesmo a diversidade que existe dentro desse grupo, tá? Dentro desses ambientes que vocês estão vendo. E poder até comparar densidade, né? Tem uma maior quantidade, por exemplo, de uma vegetação mais arbustiva, uma vegetação de maior porte, por exemplo, numa área mais bem preservada, ou, enfim, essas características, tá bom? Então, para mostrar a vocês, deixá-los tranquilos, né? Que, logicamente, não é objetivo nenhum de exigir nesse momento uma questão que ela não foi contemplada. Vocês ainda não trabalharam com ela, tá bom? Bem, aqui, tá? E sempre isso, né? Medidas e registro. E o registro, inclusive aqui, né? Uma ficha de campo sugerida, né? E você possa identificar, por exemplo, identificação do seu grupo, da área, né? Você pode falar determinada área, determinado parque, enfim. Às vezes perto da sua casa tem algum local, fique à vontade. Meu avô e eu tô frequentando, né? Tem um sítio, tem uma chácara, e ali perto tem uma área. Então, podem ficar à vontade. Só um minutinho, que tem gente aguardando aqui no lobby. Deixa eu ver aqui. É a Rafa. Rafaela. Seja bem-vinda, Rafa. Então eu quero que vocês percebam isso. Que vocês possam ali, né? A gente fala aqui, ó, 5 parcelas, né? Cada grupo deve isolar 5 parcelas. Mas depende muito da área que você eventualmente vai ter acesso, tá bom? Se vocês puderem, isso for possível, é o ideal. Mas se a área que você tiver acesso, de repente, não tenha condição de ter tantas parcelas com essa metragem, tá? Não tem problema não. Podem aí, às vezes, fazer um número um pouco menor, tá certo? Bem, e vocês vão literalmente, né, identificar pra gente, por exemplo, espécimes arbustivos, tem ali uma determinada quantidade, enfim, colocar alguma característica, tá? Se vocês, inclusive, possam fazer a medição, né, tamanho, às vezes largura do tronco, enfim, tá? Todas as medidas que vocês julgarem relevantes, tá? E depois tratamento dos dados, que seria calcular a densidade absoluta, ele até mostra aqui, densidade absoluta é justamente o número de indivíduos, né? Daquela morfoespécie que você obteve, né? Dividido pela área da parcela, tá bom? Enfim, vem aqui mostrando direitinho a análise desses dados, né? Se porventura teve uma diferença entre o que você observou numa área mais bem preservada de outra não. Enfim, isso é muito ali como trabalho dos dados que vocês obtiveram, né? E para finalização, vocês vão apresentar para a gente, tá? Eu quero que vocês façam, né, essa apresentação, ela deverá ser em PowerPoint, tá? Com o mínimo desses itens. Uma introdução, os objetivos, a metodologia, o resultado da discussão e a apresentação no dia 22 de março, tá? Aqui na nossa aula, tá bom? Como eu falei com vocês,
tirem muitas fotos. E o bom de hoje é que vocês podem tirar fotos sem, obviamente, ter gasto, né? Essa questão do celular é uma maravilha, tudo é arquivo, enfim, né? Então, é uma coisa que eu quero que vocês percebam, que vocês vão fazer, adaptando, né? Deixa eu ver aqui. A Mariana agora, ela conseguiu entrar. Mariana, bem-vinda, Mariana. Então, eu quero que vocês percebam. E eu acho importante o seguinte, eu estou mostrando para vocês isso hoje. É lógico que na hora que a gente mostra o trabalho pela primeira vez, às vezes o aluno nem tem dúvida, né? Porque a gente normalmente tem mais dúvida na hora que a gente começa a pôr a mão na massa. Mas o que eu quero que vocês então imaginem, vocês já podem se organizar em grupos, né? De até 4 componentes, como a gente combinou. E depois possam até mandar pelo WhatsApp, tá? Os integrantes do grupo, que é bom, que aí a gente vai controlando, até mesmo porque às vezes existem alunos que possam ir incluindo, entrando na nossa disciplina do decorrer, então a gente sabe quem às vezes está fora de um determinado grupo, tá bom? Então não tem problema. Então isso depois, se vocês quiserem mandar ali no grupo de WhatsApp, para a gente ir acompanhando, né? A elaboração dos grupos pode e deve fazer, tá bom? Bem, então, qualquer dúvida que vocês porventura tenham, podem me acionar, tá? Porque, como eu falei, as dúvidas aparecem normalmente quando a gente está fazendo. E a gente vai adaptar isso, né? É difícil, porque eu quero, né, que vocês façam atividade com segurança. Então, fica muito difícil também impor com situações muito rígidas. Então, eu quero que vocês, dentro da realidade do grupo de vocês, e façam o melhor possível. O que é fundamental isso, que a gente tenha essa comparação, que vocês se disponham, né, a fazer o melhor possível desse roteiro, de acordo com aquilo que vocês têm ali possível para vocês, tá bom? Como eu falei, mais uma vez repito, com segurança, sem na verdade, se colocar em risco, né? E ao mesmo tempo, a toda a família de vocês, tá bom? Então, isso. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, nesse momento não. Eu vou passar para o roteiro 2, viu, gente? Para a prática 2, porque todas elas, vocês vão ver, que elas exigem um tempo, né? Não é uma coisa que eu vou apresentar para vocês e vocês vão fazer essa atividade de hoje para amanhã. Então, eu acho, por isso que é muito importante apresentar. Vou aqui fechar, fechei, deixa eu ver. Salvar alteração? Não, nada de alteração, aqui não tem alteração. Vou colocar aqui para vocês, prática 2. Essa, vocês vão ver, tem uma familiaridade muito grande, que eu acredito que todos vocês já fizeram. Mas dentro dessa familiaridade, existem as suas particularidades, que é lógico que a gente não ia repetir aquilo que a gente fez lá no colegial, né? Não é isso. Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Essa é a prática 2. Ah, mas por que eu... Luciene, mas você já está falando do roteiro da prática 2? Sim, porque vocês vão ver que a gente vai iniciar, vocês devem fazer. Eu, inclusive, também vou fazer na minha casa, tá bom? Que assim a gente tem como trocar figurinhas, trocar fotos, trocar informações. Com certeza, sempre existem variáveis, né? Mas que nós vamos fazer dentro do nosso ambiente domiciliar. Logicamente que às vezes, tem uma característica, porque um colocou dentro do armário, né? Porque o outro colocou debaixo da janela, enfim. São variáveis que possam, né, nos surpreender aqui em termos de resultados depois, tá bom? Então, olha só. Essa prática 2 é falando sobre as plantas e o ambiente. O que é, né? Nós vamos trabalhar, justamente trabalhando a influência do ambiente no desenvolvimento e crescimento da vegetação, tá? Então, ela nos faz lembrar, porque eu tenho certeza que todos nós já fizemos, né? Que é aquele experimento do feijãozinho no algodão, que a gente molha, aí a criança vai ver que germinou, né?
Mas aqui, logicamente, nós temos que trabalhar com outras características. A proposta é que vocês venham trabalhar com sementes, né, de feijão. Aqui, alface, ou se vocês quiserem colocar outras sementes também pode, tá bom? Enfim, o fato é que nós vamos colocar em copos descartáveis, tá? Porque aí é uma coisa prática, barata, né, e higiênica, depois descarta fácil, né? Enfim, nesse sentido, né? Ou qualquer outra coisa que você tem em casa, porque nesse caso nem só não comprar, como também ter o cuidado com o descarte de coisas, né? Como até mesmo copo, mas copo descartável no sentido de favorecer aqui, às vezes na prática. Agora vocês podem adaptar perfeitamente, quanto mais ecológico, melhor, né? Não é a gente aqui que vai falar em sobrecarregar o ambiente com descarte, tá bom? Mas assim, só para vocês terem uma ideia. E a gente vai literalmente separar, né? São 16 estruturas, como imagina 16 copos descartáveis, divididos em 4 grupos, tá bom? E nós vamos identificar aqueles que nós vamos colocar feijão, que vai ficar submetido à luminosidade, aquele que vai ser submetido à escuridão, e da mesma forma com a outra semente, né? Que no caso da alface, luz e escuro, tá bom? Formar o recipiente, né? O fundo do recipiente com papel de filtro, tá? Ou algodão, o que for mais fácil, mais prático para vocês, mais econômico. Mas por que precisa forrar? Porque o papel de filtro e o algodão, eles vão reter a água, né? Manter o ambiente mais úmido. E, obviamente, isso daí é fundamental para que o experimento aconteça, tá bom? No caso do papel de filtro, se for, coloquem 2 círculos de papel, tá? Em vez de um só. Enfim, isso facilita, tá? Retém um pouco mais de umidade. Ele é bom nesse sentido de que ali do algodão acaba tendo ali toda uma porosidade ao entorno, né, das sementes. Mas fiquem à vontade para aquilo que for o ideal para vocês, tá bom? Embeber e literalmente, né, ter o cuidado. Se for escolher inclusive também um papel de filtro, embeber previamente também as próprias sementes, tá? Que são maiores, igual no caso do feijão, em água, tá bom? E literalmente colocar em cada um desses recipientes 5 sementes, tá? De feijão ou alface, né? Como vocês queiram, distribuindo-as sem colocar tudo em conjunto, né? Para que elas não venham, na verdade, uma prejudicar o desenvolvimento da outra. Coloquem no recipiente de uma maneira, né, alternada, todo ele com a umidade necessária, tá bom? Por que é importante? Uma coisa também que é muito importante é fazer furinhos, né? Para literalmente que possa haver, né, troca gasosa, tá? Porque, olha só, em cada copo posicionar, tampar cada, né? Aqui placa ou cada copo, como queiram, né? Para reduzir a necessidade de regar, porque senão também acaba que possa literalmente haver a evaporação e ressecar muito fácil, também com o calor que a gente tem vivido nele, né? E fazer vários furinhos nesse plástico para permitir a troca gasosa. Então é uma questão de bom senso aqui, eu tenho certeza que isso não é problema, né? E literalmente, né, a gente fazer isso sempre em quadruplicada, lembram que são 16 exemplares, né? 4 de cada um. Então a gente sempre vai trabalhar com essa garantia, né? E perceber o que vai acontecer, né? Porque mas morreu, às vezes morreu um só. Aí eventualmente existe até uma justificativa, provavelmente, né? Para que ele não tenha germinado, enfim. Então isso é importante.
E aqueles copos que são, lembram que tem tanto de feijão como de alface sob luminosidade. Esses vão ser colocados em local que receba luz natural, né? E aqueles de escuro, eles deverão ser colocados dentro de uma caixa de papelão ou armário. Por isso que eu já tinha mencionado isso para vocês, né? Às vezes a gente vai colocar dentro do armário, enfim. São variáveis, afinal de contas, cada um aí, né, vai escolher um lugarzinho, um ambiente que acha que é mais adequado e eventualmente isso possa interferir aí nas observações, tá bom? Essa observação, esse acompanhamento, ele tem que acontecer um mínimo de 7 dias. Eu acho que nós podemos literalmente trabalhar aqui até padronizar, no mínimo 14 dias, acho que 2 semanas para a gente poder acompanhar, tá? Eu vou aumentar isso daqui, o mínimo de 14 dias, que eu acho que dá para a gente começar e imaginar isso, tá bom? Organizar e coletar os dados, né? Se elas germinaram, se não. Inclusive aqui vai ser considerado a semente que germinou, se ela tiver pelo menos 2 milímetros de raiz emitida, tá bom? Ou seja, medir, fazer essa conferência, essa observação, tá bom? Bem, número de sementes com emissão de parte aérea, ou seja, todas as características, tá? Então aqui eu coloco para vocês. Cuidado ao longo da coleta, né? As medidas, quando eu falo ali, medir tem 2 milímetros, tem 5 milímetros, o ideal é que isso seja sempre medido pela mesma pessoa. Porque esse trabalho, ele também é um trabalho em grupo, a gente pode até trabalhar com o mesmo grupo, né? O ideal é que seja o mesmo grupo para as 2 práticas. Vocês podem aí dividir tarefas, né? Mas o que eu quero que vocês percebam também, e que nessa divisão de tarefas, acho que dá até para todos do grupo, né? Fazerem um experimento e ir acompanhando, tá? Acho que ia ficar um trabalho super legal se cada um do grupo pudesse, de fato, acho que essa a maneira mais ideal, né? É o grupo de 4 indivíduos, cada um em sua casa faz o experimento. Tire foto, né? Acho que no final, mesmo da apresentação do relatório, ele vai estar mais robusto, porque é tão simples de ser realizada essa atividade e é tão bom ao mesmo tempo, porque é muito simples. É uma questão de acompanhamento, vocês entendem? Isso daqui a gente tem que acompanhar fazendo isso em casa mesmo, não tem jeito. A gente já faria isso independente, né? Porque imagina, a gente não tem a mínima condição de fazer isso em laboratório, tem sábado e domingo, e ele não receber umidade. Então, a gente já não conseguiria trabalhar com essa prática, mesmo ali em laboratório. A gente faria já isso em casa, né? Porque aí sim, todo dia, por mais displicente que seja, coloca ali perto da sua visão que você vai ter um tempinho, é mínimo, de umedecer, né? Então, assim, isso é fundamental. Então, esse tipo de prática, ela realmente exige que a gente faça dentro de casa, que a gente tenha um acompanhamento de perto. Porque eu não posso protelar o sábado e domingo, eu não posso deixar, né? Não dá para poder colocar o material e só na segunda-feira que vem voltar e observar. Então, já é uma prática super simples, o qual nós vamos observar, e entre todas as observações vão ter variáveis quanto à umidade, a frequência, né? Aquele cuidado que cada um deve ter, mas será que todo mundo vai ter esse cuidado mesmo, né? Será que às vezes tem gente que não vai errar a mão ao umidificar e vai umidificar demais? Então, existem coisas aí que a gente vai conseguir tirar depois de observação, né? Que isso é super simples, mas muito importante para a gente. Da gente acompanhar e da gente absorver. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Já eu te respondo, tá, Daniel? Só vou aqui no raciocínio, vou até pegar a sua pergunta aqui direitinho e te respondo. Não se preocupa, não. Tá? Bem, e, enfim, isso que
que vocês vão fazer, tá? Verificar a quantidade que germinou, enfim, né? A porcentagem de quantas germinaram. E vocês vão aqui entregar um relatório com capa, introdução, objetivo, material e método, resultado e conclusão. Mas eu quero combinar com vocês o seguinte, eu não coloquei para vocês apresentarem igual o outro não, tá? Em PowerPoint. Mas nós vamos combinar o seguinte, vocês vão tá, fazer esse relatório, me enviar, mas vocês vão apresentar as imagens pra gente aqui na sala de aula, tá bom? Aqui, ó, no dia da entrega do relatório, o grupo deverá apresentar durante a aula as imagens do experimento, desde a sua montagem até os resultados finais. Eu fiz assim pra gente porque para ser mais objetivo, né? Porque senão a gente teria 2 dias só de apresentação, né? Então, mas as imagens, escolho ali, vocês vão eleger as imagens mais representativas dos resultados que vocês tiveram. Vocês vão apresentar aqui pra gente só as imagens, tá? Podem colocar podem colocar em PowerPoint imagens, né? Mas eu quero dizer o seguinte, vocês não vão ter que ficar apresentando, nós fizemos assim, essa medida, esses dados, vocês vão me dar no relatório. Aqui vocês vão falar de uma maneira objetiva, mais ilustrativa, mais com um fundamento teórico, assim, básico, tá bom? Até mesmo para ser diversificado. E eu pensei muito nisso, né? Para não ficar uma coisa assim, só colocando a apresentação e sempre, né? Então eu acho que a gente pode contemporizar dessa maneira, passar para todos os resultados, as coisas, tá bom? Bem, deixa eu ver aqui a pergunta que o Daniel fez. Eu acho pertinente, que eu li rapidinho aqui. Só um minutinho que eu vou ler agora com atenção aqui para te responder. Tá, amor? Tá, ok, Daniel. Não se preocupe, tá? Essas práticas aqui, 1 e 2, você viu. Estou utilizando do nosso roteiro. Já são práticas que nós já não teríamos que fazer presencialmente no laboratório. Não tem a mínima condição, né? Em termos de localidade. Inclusive, já que você está em Patinga, Daniel, de repente tem uma área aí, se é que você tem alguma facilidade numa área aí, às vezes possa até contribuir e muito aí com o seu grupo, né? Deixa eu ver aqui que tem alguém aguardando. A Rafa caiu. Aí. Então, não tem problema nenhum. Então, quanto a essas 2 práticas, que são as 2 práticas da primeira etapa, a gente vai trabalhar dessa maneira, tá? Não tem preocupação no fato de você estar em Patinga. Em relação às outras 2 práticas, né? Nós teremos prática presencial, sim, que aí é a prática da segunda etapa. Mas essa presencial, eu já solicitei a reserva do laboratório, estou precisando só da confirmação, né? Eu vou avisá-los com antecedência, mas sempre em termos de aula prática, a gente verifica direitinho, tá? Porque aí, por exemplo, elas são lâminas que nós vamos ver, tá? Então, para que você de forma alguma venha ter qualquer tipo de prejuízo, mas eu até sempre gosto, vocês sabem que todas as lâminas que a gente vê no laboratório, eu também sempre gosto muito de focalizar e colocar o material também online. Então, em termos de conteúdo, você não perde não, tá bom? E eu não sei, eu não gosto muito de mexer com distribuição de ponto de segunda etapa, porque eu gosto muito de ouvi-los e ver ali a necessidade daquele momento, a necessidade da turma. Mas, na medida do possível, eu não vou elencar pontuação direta à prática presencial, não, tá bom? Que ela venha a ser complementar e não punitiva àquele que, porventura, não possa, qualquer que seja o motivo, né? Mesmo porque, de repente, se eu tiver gripado, logicamente não irei na prática, né?
Enfim. Então, pode ficar tranquilo. Eu vou avisar com antecedência, mas isso é na segunda etapa. E é muito bom, né? Para a gente poder se ver. Segundo, que é importante para a gente, né? Afinal de contas, a aula prática, ainda mais a gente da biologia, a gente ama isso, né? Mas não vai ser punitiva, tá bom? Então, e pode ficar tranquilo que eu, como vou divulgar também com antecedência, às vezes, se você tiver uma oportunidade, e isso não for difícil para você, se você puder vir, né? E vai ser também muito, muito bom, muito prazeroso e só contempla a formação, tá bom? Mas pode ficar tranquilo. Bem, tem alguém que tem alguma dúvida, gente? Podem perguntar, podem falar aqui, não tem problema nenhum, não. Pode se manifestar, alguma dúvida em relação a esses dois trabalhos, né? Essas duas práticas. O que eu quero muito chamar... Oi, pode falar. Professora. Pode falar, Laura. Se a gente tiver alguma dúvida aí, a gente pode mandar por e-mail para você ou pode ser por WhatsApp? Pode ser por e-mail, WhatsApp. Não tem problema nenhum, Lara. Tá? Tá bom. O WhatsApp tem hora que ele é mais rápido, né? Assim, a gente de uma certa forma. Mas dependendo da dúvida, se exigir um pouco mais assim de escrita, ou pode, sem problema algum, tá? Tanto por e-mail quanto por WhatsApp. E às vezes aquela dúvida que foi feita no reservado, por exemplo. Tive dúvida, é uma dúvida particular do meu grupo. Às vezes a dúvida ela é pertinente. Eu não exponho ninguém, mas eu posso colocar a resposta de uma maneira para todos, que às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida do outro também. Eu sempre gosto de socializar as respostas, porque tem hora que isso a gente percebe que possa ser uma dúvida, né, de outros, mas podem ficar à vontade, tá bom? E é o que eu chamo a atenção, aproveitando a pergunta da Lara, que é isso mesmo. Qualquer dúvida, até mesmo dificuldade, né? Possam conversar comigo, a gente vai adequando. É muito diferente, né? Há momentos em que a gente possa ser mais taxativa. Nesses momentos assim, eu tento verificar, né, as dificuldades e a gente aí, de acordo com uma outra dificuldade, a gente pode adequar, né? O grande que eu acho que é fundamental a gente não perder o foco do aprendizado, tá? E diante disso a gente adequa as necessidades, as exigências aí daquilo que porventura está acontecendo por trás dessa minha telinha, tá bom? Mais alguém quer perguntar? Podem ficar à vontade. Eu só quero chamar a atenção de vocês para as datas. Vocês reparem que eu coloquei um 22 de março, o outro 29 de março. Porque se a gente for olhar lá no nosso cronograma, deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Cronograma. Tá? Isso já tá tudo lá no site para vocês, tá, gente? Cronograma, distribuição de pontos, além de eu estar falando aqui, tá... Ai, perdão. Espera aí. Eu tenho aqui. Tá tudo lá disponível para vocês, tá? Deixa eu ver se tá agora. Então, olhem só. 22 de março, apresentação da prática 1. 29 de março, entrega do relatório e apresentação das imagens da prática 2. Reparem que eu coloquei no limite no fim da nossa etapa. Tá bom? Mas tudo passando depressa. Então, por isso que eu chamo a atenção de vocês, né? Nós estamos aqui nesse primeiro momento e por isso que eu faço questão de apresentar. Mesmo que eu sei que tem colega de vocês que vai chegar semana que vem, mas aí é que tá. Conhece seu colega, tá na disciplina, ou às vezes até vai participar do seu grupo, né? Porque eu sei que independente disso, vocês já colocam ele inserido no grupo. Já coloca o seu colega, mesmo que ele tenha faltado hoje, fala, meu filho, a gente já tem trabalho. Ele vai regalar o olho desse tamanho, vai me xingar. Mas não, é porque é justamente para não ficar. Eu já tentei jogar, né?
mesmo porque são situações que têm um acompanhamento, né? Então, não deixem para montar, né? Repare, tem que ter que montar experimento. Então, não deixem de montar isso, tá? Em casa, com tranquilidade, se organizem aí, dividam tarefas, essa, né? Da germinação, se possível, coloque todo mundo, cada integrante, faça. Vamos ver o que vai dar, eu acho que vai ficar mais robusto. A gente tem condição né, de observar melhor e até mesmo as variáveis. E na hora que a gente fala em colocar dentro do ambiente mais escuro, tem um local que vai ser super escuro, tem um local que vai ser, a gente sabe que às vezes possa ter alguma falha, então não deixem de verificar isso, tá bom? E como eu falei com vocês, olhem, em relação à distribuição de pontos da segunda etapa, eu realmente não deixei, que eu gosto de finalizar isso nessa semana de prova, porque aí a gente já sabe da exigência da turma, já sabe o que é melhor, se vocês tiverem alguma proposta, podem fazer, né? Enfim, e a data da prática presencial eu vou falar com vocês também depois, tá? Mas de qualquer forma, ela é de conteúdo da segunda etapa, tá? Bem, eu coloquei aqui, isso não é novo, até o formato do planejamento, do cronograma, vocês sabem que né, semelhante ao que eu adotei semestre passado. Mas sempre que for enviar algum igual aqui, envio do relatório para mim, não esquece não, gente. Eu falei isso repetidamente, né, semestre passado, com todas as minhas disciplinas e turmas, mas é impressionante a quantidade de e-mail que eu recebo ao Léo, assim, sem identificar. Às vezes até pelo e-mail a gente tenta, né? Igual eu tenho, meu e-mail é luciene@pitagoras.com.br, Luciene, de Luciene Evangelista, né? Luciene Evangelista. Mas tem e-mail, inclusive, que é assim, soulinda@yahoo.com.br. Eu até posso te achar muito bonita, mas eu não sei, né? Qual que está se intitulando que é tão bonita assim. Às vezes eu posso achar que é a Ju, eu posso achar que é a Lara, eu posso achar que é a Sara. Ou seja, por incrível que pareça, tem gente que manda um trabalho, alguma coisa, às vezes até pedindo alguma coisa, sem qualquer tipo de identificação, né? E, por favor, não esqueçam de falar também a turma e a disciplina. Principalmente aqui no caso, que às vezes obviamente que o assunto eu vou saber identificar, mas não deixe de falar de disciplina, não, que eu acho que a gente vai se encontrar, grande parte de vocês, nós vamos nos encontrar em outras disciplinas, né? Porque já facilita. E às vezes alguma questão, alguma dúvida mais particular, assim, identificação de nome e disciplina favorece demais, tá? Facilita. Então, se vocês puderem, por gentileza, não se esqueçam, tá? Igual aqui com vocês, a maioria de vocês eu já tenho aqui identificado no meu WhatsApp, né? Quem é quem. Mas às vezes a gente recebe mensagem de WhatsApp que não tem foto, que não tem nome, e te perguntando assim, você fica sem saber, né? Não sabe da situação. Enfim, então não deixem de se identificar, isso é fundamental. Alguém, alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta aqui? Tá? Como eu falei com vocês, essa parte de cronograma, distribuição de pontos, eu deixei, tá? Lá na unidade 1, seção 1, tá? Vocês entrarem, que essa parte de documento, eu gosto, vocês já me conhecem, né? Tá lá, tá bom? Acho que facilita para o aluno, não tem que sair procurando, tá? Mas, enfim, e qualquer coisa também à disposição para esclarecer dúvida, tá bom? Deixar aqui atual, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma coisa aqui, gente. Deixa eu abrir isso daqui, ó. Que eu tenho, cadê? Meu pai. Tá, tá. Aqui.
Aqui, porque se vocês estão realmente sem material. Voltei, deixa eu ver se apareceu para vocês. Apareceu aqui como apresentação. Aqui. Muito bem, tá? Então, eu apresentei isso aqui para vocês. E vou aqui. Uma coisa muito importante, gente. Não deixem de ter perto de vocês lápis, borracha, questão de anotação. Sabe por quê? Online já não dá para o professor, porque vocês sabem que eu ali presencialmente, na hora que eu vejo que você está vendo muito celular, que você está conversando, eu sempre tenho uma maneira de chegar perto da carteira, né? De dar uma cutucadinha básica, de falar alto, que aí você percebe que eu estou ali presente, aí você dá uma acordada, né? Aqui eu não tenho como fazer isso. Mas não deixem de ter aí um local para anotar, né? Às vezes a gente tem alguma coisa de raciocínio, de pedir para você resolver, enfim. Por favor, não percam isso, não, né? Tenham aí, é fácil para vocês. Afinal de contas, é nesse momento, nesse encontro que a gente está aqui, que faz com que você possa perguntar, que você possa esclarecer uma dúvida, que você possa comentar com a gente alguma coisa legal também, né? Quantas vezes vocês trazem informações e pode trazer aqui para a sala de aulas, a gente que é professor, a gente não viu, né? Não ficou sabendo daquela novidade, daquela notícia, daquilo que você achou interessante, que tem a ver com a nossa matéria, tá? Então, deixa aí, participa, tá? E, enfim, é um momento de estudo, tá? Isso é muito importante. Aqui, né, nossas aulas terá exercícios, atividades, inclusive tem né, como eu já mostrei para vocês aqui anteriormente, que vai ter valor de ponto, né? Então não deixem de participar, não deixem de estar frequente, e esse estar frequente não é só logar, né? Ouçam, participem, acompanhem, tá? E realmente participem aqui comigo, tá? Vamos ver a voz de vocês. Tão bom, vocês não têm noção, na hora que até que seja assim, não, professora, eu levantei a mãozinha, mas não quer perguntar nada, não, né? É ótimo, é um prazer ouvi-los, tá bom? A participação e acompanhamento, assim como eu faria e iria falar isso com vocês, né? Para participarem, para acompanhar ali em sala de aula, eu peço redobrado a vocês aqui, tá? Enfim, mais ainda, né? E como isso é importante, tá bom? E aqui, sejam bem-vindos, né, ao ano letivo de 2021. Como eu iniciei aqui hoje com vocês, né, que tenhamos um semestre abençoado. E se Deus quiser, um semestre abençoado com novidades, com retornos, né, com voltas, com um ambiente aí que a gente possa, aos poucos, voltar ao padrão de normalidade, né? Então é uma coisa que não depende da gente, que a gente constrói fazendo a nossa parte e estamos nessa expectativa, né? Bem, aqui, isso que eu queria falar com vocês, mostrar para vocês em termos de apresentação da disciplina. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui nesse sentido. Eu tirei, tá? Vocês. Quero saber. Eu espero que eu não ouvi vozinha de ninguém. Não, já ouvi vozinha sim, tá? Não quero. Não sejamos injustos, né? Eu pus aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo agora. Não, só estão vendo o meu L? Espera aí. Não tô falando que tem hora que a gente acha que... Aqui. Agora sim, tá? Eu pus aqui o que eu quero ver o que vocês, porventura, queiram perguntar, alguma coisa que tenha ficado em dúvida.
Eu quero dizer para vocês sabem que a nossa disciplina ela já tem o livro institucional e eu também coloquei para vocês lá, né, no AVA, livros complementares, atlas. Então, depois não deixa de dar uma olhada. Eu acho bom para a gente nessa fala, nessa conversa, para poder, na verdade, solidificar e para poder complementar, né? Tudo é muito bem-vindo. E artigos, enfim, para a gente contemporizar o nosso conteúdo, acrescentando a ele, tá bom? Bem, depois não deixem de me passar, tá? Vamos, mas já vai começar assim, porque aí eu já começo a contabilizar aqui quem está presente, quem já está em grupo, tá? Para a gente começar a fazer o checklist, tá certo? Nada? Vocês não têm pergunta nenhuma? Tudo entendido? Então tá, eu vou, até mesmo pra gente... Espera, tem gente que tá aguardando. Eu não vou, não quero, né, ficar aqui com repetição, mas olhem só, eu achei uma coisa que eu achei bonito para mostrar para vocês. E eu achei ele bem introdutório. Achei que ele, pro dia de hoje, deixa eu mostrar aqui para vocês. Pro dia de hoje, eu achei ele interessante de passar, tá? É um vídeo, ele foi feito numa instituição federal, tá? Deixa eu ver. Eu não pus, eu acho que ele tem áudio. Só um minutinho, gente. E eu não acho que eu não compartilhei o áudio. Ele é um vídeo pequeno, mas muito introdutório, que tem aqui, inclui o som do computador, que tem tudo a ver com essa introdução que a gente vai dar aqui hoje, tá bom? Então, olhem só. Ô, meu filho, é esse aqui. Então, por favor, prestem aqui, eu vou colocar, tá? Prestem atenção, tem imagens, né? E eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente está aqui hoje, tá bom? Então, deixa eu ver se o som tá legal. Qualquer coisa vocês me falem, tá bom? Olhem, aproveitem em termos de imagem a introdução em relação à nossa disciplina. Plantas. Algas e fungos são seres vivos e não se locomovem. Talvez, por isso, a gente tende a imaginar que todos pertencem ao mesmo grupo. Mas não é bem assim. Cada um desses organismos pertence a um grupo distinto e possui características próprias. Mas que características são essas? As plantas estão em muitos lugares e fazem parte do nosso cotidiano. Parques, praças, jardins, matas. Até na nossa alimentação e nos medicamentos que usamos.
além de estarem na base da cadeia alimentar, também são responsáveis pela produção de parte do oxigênio que respiramos. As plantas pertencem ao reino Plantae. Elas são organismos eucariontes pluricelulares autótrofos fotossintetizantes. Organismos eucariontes são aqueles que possuem núcleo organizado, ou seja, envolto por uma membrana. Os pluricelulares possuem muitas células, diferente dos unicelulares, que possuem apenas uma. Os seres autótrofos são capazes de sintetizar a matéria orgânica que precisam para sobreviver, seu alimento. E os seres fotossintetizantes fazem isso utilizando a energia luminosa. As plantas são capazes de fazer fotossíntese, porque algumas de suas células possuem clorofila, que é a substância responsável pela cor verde das plantas. A clorofila está presente em uma organela chamada cloroplasto. Outras características distinguem as células vegetais, como a presença de celulose na constituição de sua parede celular e o amido como substância de reserva. A celulose é o que confere proteção e sustentação a uma célula vegetal. É ela também que torna um vegetal tão resistente à digestão dos animais que dele se alimentam. Apenas alguns micro-organismos, como os que estão presentes no sistema digestivo dos animais ruminantes, conseguem digerir a celulose. O corpo de uma planta é formado por raiz, caule e folhas. No caso das briófitas, grupo de plantas que está na base da história evolutiva do reino vegetal, fala-se em rizoide, cauloide e filoide. As briófitas são plantas muito pequenas, pois não possuem vasos condutores para o transporte rápido e de longas distâncias de água e de nutrientes, como possuem os demais grupos de plantas como as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Quando ouvimos a palavra alga, vem logo em nossa mente: ah, aquelas plantinhas. Talvez isto aconteça porque as algas mais conhecidas por nós sejam aquelas que se assemelham morfologicamente às plantas. As algas pertencem ao reino protista, mas isso não significa que elas possuam uma característica única. Elas habitam tanto ambientes terrestres úmidos quanto meios aquáticos, de água doce ou salgada. Possuem representantes tipicamente autótrofos fotossintetizantes e podem ser tanto unicelulares ou multicelulares. O corpo de uma alga multicelular é chamado de talo. Este tipo de alga são as mais conhecidas por nós, pois algumas delas fazem parte da culinária de muitos países, no Oriente principalmente. Entre as mais consumidas estão as algas pardas, que são usadas em molhos, sopas e carnes. Esse tipo de alga também é usada na indústria farmacêutica e cosmética, na fabricação de gelatinas e na produção de meio de cultura para células. As algas verdes também possuem grande importância econômica. Este grupo de algas, especificamente, tem características comuns às plantas: a presença de clorofila A e B como pigmentos fotossintetizantes e o amido como substância de reserva. Isto levou alguns cientistas a acreditar que sejam essas algas os ancestrais das plantas. Mas não podemos nos esquecer das minúsculas algas unicelulares. Apesar de serem microscópicas, elas são de grande importância em nossas vidas. Algumas destas algas
são fundamentais para a manutenção do teor de gás oxigênio do ar atmosférico e da água. Estima-se que de toda a fotossíntese que ocorre na Terra, a maior parte seja realizada pelas algas microscópicas presentes no fitoplâncton e apenas 10% pelas demais algas e plantas. E, como você já sabe, a fotossíntese é a grande responsável pela existência de oxigênio na atmosfera. Mas e os fungos? Os fungos também fazem parte do nosso cotidiano. Naquele pão que esquecemos por alguns dias no armário, nas frutas deixadas na fruteira, nos alimentos esquecidos na geladeira ou até mesmo nas paredes e objetos úmidos. Na natureza, encontramos fungos nas árvores ou na grama, como os cogumelos. Mas existem ainda vários outros tipos. Aqueles que se juntam a algas, formando os líquens, os que se associam a raízes de plantas, originando as micorrizas. E também aqueles que são causadores de doenças em plantas, animais e inclusive nos seres humanos. Os fungos podem também ajudar na cura das doenças. Alguns desempenham um papel importantíssimo para a economia e para a medicina, como aqueles utilizados na produção de alimentos, bebidas e fármacos. Afinal de contas, quais características distinguem um fungo? Os fungos pertencem ao reino Fungi. Eles são seres vivos eucarióticos e podem ser tanto unicelulares, como as leveduras, quanto multicelulares, como os fungos filamentosos. Todos os fungos são heterótrofos, e a maior parte das espécies apresenta duas características comuns aos animais. A primeira é a presença de um polissacarídeo que também compõe o exoesqueleto dos artrópodes, chamado quitina, na sua parede celular. A outra característica é a capacidade desses organismos de armazenar glicogênio como substância de reserva. Os fungos filamentosos são constituídos de hifas, filamentos delgados que em conjunto formam um micélio. São exemplos de fungos filamentosos os cogumelos, as orelhas de pau, os bolores dos alimentos e dos objetos. Estes organismos obtêm alimento pela liberação de enzimas que digerem a matéria orgânica. Esta matéria orgânica pode ser constituinte de organismos mortos, no caso de fungos decompositores ou saprófagos, ou de organismos vivos, no caso de fungos parasitas. A maioria dos fungos são aeróbios e, portanto, utilizam oxigênio na respiração celular. Entretanto, na ausência de oxigênio, alguns são capazes de realizar fermentação, sendo assim denominados de anaeróbios facultativos. Algumas leveduras realizam a fermentação alcoólica, processo de grande importância industrial. Este fungo, na ausência de oxigênio, oxida a glicose em álcool etílico, usado na produção de bebidas, e gás carbônico, responsável pelas bolinhas que vemos no pão. Agora que você já conhece um pouco mais sobre as plantas, algas e fungos, fica mais fácil entender que, embora possamos encontrá-los no mesmo ambiente, eles são organismos distintos, com características próprias e que, às vezes, podem se associar com outros organismos, num processo chamado de simbiose. Os líquens, por exemplo, são associações de algas e fungos. Nesta associação, o fungo é responsável pela estrutura, pela obtenção de água e sais minerais, além de proteger o líquen dos raios solares. A alga fica responsável por produzir alimento através da fotossíntese. Existem também as micorrizas, que são associações de fungos com raízes de plantas.
Nesta associação, os fungos absorvem água e nutrientes do solo, transferindo parte deles para a planta. A planta, por sua vez, oferece aos fungos os açúcares sintetizados na fotossíntese. Com todas essas informações, dá para perceber que são as características próprias de cada um que tornam as plantas, as algas e os fungos organismos tão importantes na natureza. Bem, eu acho que esse vídeo, ele realmente representa muito do que eu gostaria, né, de dar como introdução e pegando vocês aí, ter questões de imagens que são lindíssimas, né? Nós já entramos agora no nosso horário de intervalo, vamos pro intervalo, a gente volta, tá bom? Às 21 a gente retorna, tá combinado? 21h03, para vocês não brigarem comigo e falar que eu comi parte do intervalo, tá bom? Às 21h03 a gente retorna, tá bom? Aí a gente até comenta sobre o vídeo. Professora, Oi, diga. Pode falar. só um minutinho. Esse vídeo você vai compartilhar com a gente ou tá no AVA? Ele está, além da aula que está gravada, eu já acho que já está até lá. Já até coloquei no AVA. Já está lá, tá? É porque Ah, ver pela aula assim, você compartilhando, fica ruim, porque a imagem não fica às tão vezes bom. passa devagar, tá falando uma coisa e mostra outra, entendeu? Ah, entendi. Não. Tá Mas bom. deu para ter uma noção tranquila. Não, Daniel, mas tá bom. Eu vou até conferir aqui, ó. Mas tá lá sim, tá? Eu vou conferir e se porventura não tiver, eu coloco. Mas eu acho que tá, porque eu coloquei também como introdução, tá bom? Um dos vídeos lá. Aqui tá. Obrigado. Tá? De nada. E vale a pena voltar e ver de novo, viu? É muito legal. É assim, para essa introdução, é muito legal para vocês terem uma noção da matéria no seu conjunto. Tá bom? Então, até daqui a pouco, gente. Beijão.